eu sou a Marcelene Silveira e hoje estou trazendo um vídeo sobre La Casa de Papel, uma das séries mais aguardadas do ano, sobre a primeira parte do final dessa história. E eu aviso que esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros e vai ter spoiler. Então, se você ainda não assistiu os 5 episódios, continuar aqui é por sua conta e risco. Aproveita e já deixa seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dica. La Casa de Papel, uma produção espanhola original da Netflix, é sem dúvida nenhuma uma das produções mais assistidas da Netflix e até a mais aclamada, de maior sucesso da plataforma. A história, que começou em 2017, chega ao fim esse ano. A quinta parte, volume 1, estreou na última sexta-feira, 3 de setembro, e simplesmente deixou a gente assim. O volume 1 foi simplesmente frenético, chocante, emocionante e surpreendente. Me fez lembrar Game of Thrones, porque o autor George R.R. Martin nunca teve medo de matar um personagem, seja ele quem for. Vamos lembrar da primeira temporada, quando Ned Stark foi morto. Isso surpreendeu a grande maioria, a gente não esperava por isso, porque ele era um personagem muito importante. No caso de La Casa de Papel, a gente já sabia, porque já tinha saído na mídia, que um personagem grande, um personagem muito importante ia ser morto. A gente só não tinha ideia de quem que seria esse personagem. E agora que finalmente a gente sabe quem é, eu simplesmente tô sem ar. Eu tô assim chocada e eu realmente foi uma surpresa assim emocionante. Mas vamos por partes, vamos falar um pouco das outras coisas que aconteceram na série antes da gente chegar nesse momento que é o ápice do volume 1. Bom, a série manteve o nível altíssimo de tensão que tivemos na parte 4, eu diria até que foi maior, porque dessa vez o nível de tensão se manteve em todos os episódios. A Turma do Professor não teve sossego em nenhum momento. Foram muitas cenas de ação, tiros, explosões, correria, enfim. Eu confesso que eu nem consegui dormir depois de assistir a série, gente. Eu fiquei tão excitada, tão agitada com tudo que aconteceu, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia digerir, meu cérebro não parava de pensar em tudo que eu tinha visto, principalmente no último episódio. Tivemos a inserção de novos personagens, como a gente já esperava, além do ex-namorado da Tóquio, que já tinha aparecido nos trailers, né? A gente já tinha visto ele em trailer, já tinha lido algumas coisas sobre esse personagem. A gente até criou uma certa expectativa de que será que ele realmente tinha sido morto naquele assalto? Ou será que ele estava vivo e de repente poderia aparecer para se vingar da Tóquio, para dizer que ela abandonou ele? Enfim, foi uma especulação que surgiu aí que realmente fazia até um pouco de sentido, haja vista que ele estava ali aparecendo nos trailers. Outro personagem que apareceu ali, que a gente ainda não tem certeza absoluta de que ligação que ele vai ter com o roubo, né, do Banco da Espanha, é o filho do Berlim, que na verdade no trailer eu mesma não tinha visto que ele seria um filho do Berlim, ele só aparecia ao lado dele, não sabia ainda qual era a ligação, foi descobrir isso apenas assistindo a série. Então o filho do Berlim, que está sendo um personagem também bem enigmático, que não dá para entender ali se ele vai estar do lado da Turma do Professor, se ele vai estar envolvido nisso, se de repente pode ter rolado ali alguma traição, uma vez que a gente percebeu um clima ali bem estranho entre ele e a Tatiana, que era a mulher do pai dele, né? Então é um personagem novo que ainda a gente não sabe qual é a dele. E por fim, o próprio Coronel Sagasta, o líder lá do grupo dos militares, e todo o grupo ali, né, que estava acompanhando ele, todos esses personagens que também vieram para agitar bastante, para fazer mais pressão, no sentido de trazer mais um personagem com um tom de vilão, como já tínhamos com o Gandia e como já tínhamos com o próprio Coronel Tamayo. A série manteve aquela característica de ter flashbacks, né? Dessa vez tivemos mais flashbacks do Berlim e da Tóquio. Do Berlim, obviamente, é pra gente poder entender e até aumentar um pouco mais a expectativa acerca do personagem novo ali, que é o filho dele, da própria Tatiana, porque ainda existe uma especulação muito grande se ela tá envolvida no roubo, se ela vai aparecer em algum momento, uma vez que ela tinha conhecimento do plano. A gente viu isso
na parte 3, né, que ela tinha conhecimento do plano e ela pode estar envolvida, apesar de não ter sido citada, de não ter aparecido ainda, ela ainda pode aparecer. Então, essa é uma dúvida que ainda ficou para ser respondida nos últimos 5 episódios. E qual é a desse filho do Berlim? E o outro flashback que teve bastante, né, contextualizando toda a história da Tóquio, desde a época que ela não estava ainda no grupo do professor, a época que ela estava com o namorado dela que foi morto, que isso já foi citado bastante na série, né, aquele assalto que eles fizeram, que o namorado dela foi morto, então foi contextualizado isso, foi mostrado, até chegar no momento que a gente sabe o que aconteceu lá no último episódio, que todos esses flashbacks fizeram todo sentido, inclusive flashbacks do momento do planejamento ainda do roubo, conversas entre ela e a Nairobi, enfim. Tem gente que acha que o flashback é uma encheção de linguiça, que é enrolação, mas eu não concordo. Eu acho que sem o flashback, eu acho que a gente não conhece a história de cada um, a gente não conhece como foi planejado o roubo e essas alternativas que o professor tem, né? Que ele sempre tem um plano B ali na banca, um plano B, um plano C, e é através do flashback que a gente percebe que ele já tinha se preparado para aquela situação. Então, os flashbacks, na minha opinião, eles não são desnecessários, eles não são encheção de linguiça, eles são necessários. Inclusive, através do flashback, a gente aumenta a expectativa sobre alguma situação, a gente aumenta a carga emocional quando você vê uma história mais emotiva e que é mostrada ali, como foi no episódio muito bacana, que poderíamos dizer que foi um episódio dedicado aos laços maternais e paternais, porque foi quando mostrou ali todo o relacionamento do Denver com o pai dele, também a Manila, né, como foi a história dela com o pai dela, e por coincidência foi exatamente neste episódio que o filho da Sierra nasceu. Então foi um episódio muito emotivo, foi muito emocionante, foi muito bonito. Agora, de todas as surpresas que essa quinta parte, volume 1, nos proporcionou, uma que foi também bastante interessante foi o desfecho da história da Mônica, né, da Estocolmo, com o Arthurito, né, o Arturo. Então, ela ter dado um basta nas atitudes do Arturo fez total sentido, ao mesmo tempo que tá balançando ela demais e tá fazendo com que ela perca um pouco a noção, ou ela está voltando para a realidade dela, né? Por que ela se juntou com esse grupo? Porque ela não era assaltante e ela se tornou parte do grupo ali por causa do relacionamento dela com o Denver, no momento em que ela, de certa forma, né, foi abandonada pelo Arturo. Então ela estava ali numa situação grávida, abandonada, recebendo atenção e carinho do Denver, que era do grupo assaltante. Então ela acabou se envolvendo com ele e isso levou ela a integrar o grupo. Mas será que era isso que ela queria mesmo para ela, para o filho dela? E eu acho que no momento em que ela toma aquela atitude em relação ao Arturo, que afetou demais ela ficou emocionalmente abalada demais, e isso acho que está fazendo ela refletir. O que ela está fazendo ali? Ela pensar no filho dela, pensar que ela deixou o filho dela, que ela poderá talvez nunca mais vê-lo, e isso mexeu demais com ela. E o fato do Arturo ser o pai do filho dela também é uma coisa que pesa bastante. Então, assim, além do fato da própria Estocolmo, né, da Mônica, dela não ter esse sangue dentro dela, né, essas atitudes de bandidagem, né, de ser assaltante. O próprio grupo, né, tá vivendo uma situação difícil, porque desde o primeiro roubo lá na Casa da Moeda, uma coisa que ficou muito clara é que eles são contra o governo, eles são a resistência, eles sempre tentam não machucar ninguém, o intuito não é matar, e as coisas estão se complicando nesse roubo da Espanha, que tá fazendo com que eles se tornem assassinos, sim, e isso também tá mexendo com todo mundo, tá mexendo com todo o grupo, porque não era esse o plano não era matar, o plano não era que eles se tornassem assassinos, era simplesmente realmente agir ali de uma forma contra o governo, contra as atitudes, contra o sistema, né, vamos dizer assim, eles são contra o sistema,
Então, isso também está sendo assim muito prejudicial para toda a equipe, não somente para Estocolmo, né, para Mônica, que não era do grupo, né, não fazia parte do plano, enfim. Então essa foi uma das surpresas bem interessantes que a gente ainda está aqui tentando assimilar. E vamos falar do coronel, do Tamayo, né? Que o Tamayo, ele realmente é um vilão, ainda que ele esteja do lado da justiça, né? Ele é um vilão porque ele passa por cima de qualquer coisa pra se livrar de qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Ele não está preocupado com as vítimas, ele não está preocupado com o país, ele não está preocupado com o Banco da Espanha e com a história que o Banco da Espanha tem ali guardado, como ali o caso do museu, enfim. Ele quer livrar o dele, e aí para livrar o dele, e ele está sendo humilhado, né, pela mídia, a partir das coisas que o grupo do professor, que eles fazem, né, eles acabam desmoralizando ele perante a mídia, perante o país, e ele está revoltado com isso, e aí ele quer, acima de qualquer coisa, resolver essa situação para limpar o nome dele, para ele sair por cima, e ele está fazendo muita coisa errada, o que o torna um grande vilão, ao invés dos próprios assaltantes serem os vilões da história. E falando, né, das teorias que vinham rondando nesse um ano e pouco, aí quase um ano e meio, desde que a quarta parte terminou, né, que a Alicia, ao chegar lá no esconderijo do professor, né, ao desmascará-lo lá e falar, eu te achei, né? Enfim, o que aconteceria a partir de ali com os dois? Primeiro, porque eu mesma sabia que em algum momento Marcela ia chegar. E segundo, porque ela tá grávida, a gente sabia que ela estaria em vias de ter esse filho e que ela poderia muito bem entrar em trabalho de parto ali naquele momento em que ela está transformando o professor em seu refém, e foi o que aconteceu de verdade. Então essa teoria se confirmou. Ela entrou em trabalho de parto, teve que soltar o professor, teve que soltar os outros dois que estavam ali junto com ele também, e aí para que o filho dela viesse ao mundo. Mas a grande dúvida é, Sierra se juntará ou não ao professor? Ela teve uma atitude ali um pouco suspeita no finalzinho ali do quinto episódio, que deixa a gente com a dúvida se ela tá mesmo com o professor ou não. Ela tá com uma situação complicada, que ela foi realmente colocada como integrante da equipe do professor, que ela passou informações para o professor. O Tamayo traiu ela descaradamente em rede nacional, então ela sabe que ela tá numa situação muito complicada e que talvez a única alternativa dela seja realmente assumir, né, que ela faz parte do bando e para de alguma forma conseguir escapar e não ser presa. Mas a Sierra, ela pode não querer realmente integrar a equipe do professor, não querer se aliar a ele. E isso é que ficou para ser respondido somente nos últimos episódios, se ela vai aprontar alguma ou não, porque é o que tá aparecendo. Ela ficou ali no momento de paz com eles, principalmente o professor conseguiu salvar o filho dela que estava virado, ela não ia conseguir colocar o filho dela no mundo ali, ela poderia morrer, o filho dela poderia morrer, mas essa gratidão talvez tenha sido momentânea e a Sierra vai aprontar de novo. É o que pareceu. Vamos falar então da grande surpresa dessa quinta parte, volume 1, uma surpresa emocionante, que foi a Tóquio, a morte dela. A gente realmente não imaginava que a Tóquio seria uma pessoa que viesse a morrer do grupo. A gente imaginava que talvez ela fosse a única sobrevivente, uma vez que ela é a narradora da história, ela narra a história desde a primeira temporada, então a gente sempre especulou que Tóquio talvez fosse a única sobrevivente, talvez ela tivesse sido pega, estivesse presa, estivesse contando a história dos assaltos para alguém na prisão, enfim, era uma coisa que todo mundo acreditava, que ela era a única sobrevivente, ou talvez uma das únicas sobreviventes, por isso que ela era a narradora da história. Acontece que fomos surpreendidos, como eu disse no início do vídeo, a lá Game of Thrones, né, que a gente tinha ali grandes personagens morrendo de uma maneira inesperada, que a gente não esperava mesmo, né, e Tóquio morreu. Foi de uma forma muito contextualizada, eu acho que para os mais atentos, e eu não fui essa pessoa atenta, eu confesso, para os mais atentos,
o excesso de lembranças, da história dela vindo à tona, de como ela entrou no grupo, de como ela foi recrutada. Isso era um indício de que ela seria morta. Eu não pesquei, eu fui pescar, na verdade, lá dentro, na hora que eles estavam encurralados, é que eu comecei a pensar, é a Tóquio. Porque aí sim, aqueles flashbacks, a maneira como eles estavam colocando ela numa situação assim um pouco dramática demais para aquela situação. Falei assim, esse drama, ele não é à toa, esse drama é porque ela vai ser abatida. E que de fato aconteceu, e ela levou o Gandia com ela, que com certeza não podia ter sido diferente. Eles se tornaram assim opositores assim muito fortes a partir do momento inclusive que ele sequestrou ela na quarta parte. Então fez todo sentido que o Gandia tivesse sido também eliminado a partir das mãos da Tóquio. Então assim, foi muito emocionante. A reação do professor foi assim algo que me deixou realmente emocionada demais. A surpresa ali dele não acreditar no que tinha acontecido, me emocionou muito mais a reação do professor do que propriamente disso, do Rio que estava ali embaixo vendo tudo e conversou com ela, se despediu dela de certa forma. Foi emocionante demais e assim, eu não esperava por isso. E eu gosto quando a série me surpreende, mesmo que seja por um personagem querido, mesmo que seja alguma coisa que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas a série surpreende, a história surpreende, e é isso que faz com que grandes séries tenham sucesso, grandes histórias façam sucesso. É esse elemento surpresa. A gente precisa de mais histórias assim que tragam elementos surpresas, porque previsibilidade não tem graça, é muito sem graça. Então assim, essa quinta parte, volume 1, foi alucinante. Eu tô gravando esse vídeo 2 dias depois de ter assistido tudo, porque eu tinha que sentar, pensar, assimilar. Ainda continuo pensando, nem sei se eu consegui colocar tudo que eu queria falar aqui desse vídeo. É uma série que eu já tô com saudade. Eu não sei nem se eu tô com ansiedade de assistir esses últimos 5 episódios, porque depois que acabar, acabou. E aí fica aquele vazio de quando a gente se apaixona por uma produção que acaba. Foi assim comigo. Quando o Arquivo X acabou, quando Lost acabou, quando Game of Thrones acabou. Então fica aquele vazio que você fica procurando. Aí agora? O que eu vou fazer agora que acabou a história? Então assim, não estou tão ansiosa para o dia 3 de dezembro chegar, que é quando estreiam os últimos 5 episódios, no volume 2. Não estou ansiosa porque eu ainda queria continuar com esse sentimento de ai, que história boa, né? Antes de acabar, porque depois que acaba fica muito nostálgico. Então esse foi o vídeo de hoje, uma analisezinha, foi uma análise muito simples que eu fiz de tudo que aconteceu nesses 5 episódios. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o joinha. Não esqueça de comentar aqui o que você achou desses episódios, o que você achou de tudo que aconteceu, das grandes surpresas e do que ficou para ser respondido depois, o que você está imaginando, o que você está esperando. E a gente se vê então no próximo vídeo.